Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 87. A terceira masmorra em Pyeongtaek já havia se transformado em uma selva com uma paisagem bizarra. Uma masmorra do tipo campo que foi completamente afundada torna-se um mundo completamente separado do ecossistema terrestre. No entanto, este local não foi classificado como grau D sem motivo. O nível dos monstros errantes era fraco, e seu número era pequeno, mas a selva em si era exigente. Existem armadilhas por toda parte, mestre. Quando Quay apareceu da sombra do guardião, Lim Do-kyun gritou e recuou. Embora sua velocidade fosse bastante rápida, ele rapidamente voltou para as costas do guardião, caso fosse pego em uma armadilha se ele se afastasse muito. Ezio, saia também. Quando o guardião abriu a porta da masmorra das sombras, Ezio, que estava esperando lá embaixo, se revelou. Está aqui desta vez? Olhando ao redor com os sentidos aguçados, Lim Do-kyun olhou para a sombra do guardião com uma expressão de admiração. Guardião, não, mestre da guilda. Também posso entrar aqui? Eu posso entrar. No entanto, este é um mundo de morte nesta sombra. Se alguém com vida intervém de forma imprudente, pode perder a vida e se tornar um espírito errante na vida após a morte. Sério. Claro que é uma piada. Observando a expressão fria de Lim Do-kyun, Ezio riu. Mas não está totalmente errado. Não seria muito bom para a saúde de um ser humano comum, de muitas maneiras. Naquele momento, Lim Do-kyun percebeu algo e estremeceu. Ezio pode parecer uma humana, mas no final, ela é uma criatura invocada. Lim Do-kyun só conhecia Ezio como um demônio invocado pelo guardião. Então, isso significava que ele era a única pessoa comum ali? Claro, o guardião também era humano, mas até mesmo invocar essas estranhas criaturas das sombras não era comum. Então continuarei fugindo como sempre. A posição de Lim Do-kyun era minerador e coletor. Mas quando tal trabalho era necessário, o guardião invocava os espelhos das sombras e atribuía-lhe tarefas. Então o papel de Lim Do-kyun era essencialmente o de um guia que fornecia informações conhecidas de sua experiência na masmorra ao guardião. Líder da guilda, não será muito difícil, desde que não nos percamos nesta masmorra. Geralmente eles marcam o caminho jogando pedras no chão. Eu te disse isso da última vez, Hyung. A guilda estava gradualmente desmoronando. Quando a guilda for estabelecida, pedirei para ser transferido para um cargo administrativo. Quando a verdadeira caça aos monstros começou, Lim Do-kyun tinha ainda menos o que fazer. Ele só tinha que evitar atrapalhar as batalhas ferozes dos soldados das sombras. Mas então aconteceu. A expressão de Lim Do-kyun ficou séria quando ele descobriu algo. Surro, olhe isso. O que foi, Hyung? É um cadáver humano no chão da masmorra. Encontrar cadáveres humanos no chão das masmorras era uma ocorrência comum. Mas o problema era a forma em que estava. É um corpo que se transformou em névoa e morreu. Corpos enegrecidos que queimaram completamente. A transformação da névoa era um fenômeno que ocorria quando civis com baixa adaptabilidade mágica eram expostos à magia por um longo tempo. E quando ficavam furiosos e corriam até o combustível acabar, eles desmaiavam e morriam assim. Mas isso é definitivamente estranho. A expressão de Surro ficou séria. Os corpos, transformados em cinzas, estavam amontoados em um só lugar, como se alguém os tivesse trazido para lá e jogado todos de uma vez. O pensamento que veio à mente de Surro em um instante foi uma coisa. Poderia ser? Sim. Parece provável. Foi Ezio quem respondeu ao comentário de Surro. Acho que os demônios fizeram um ninho aqui. Fábrica. Os corpos descartados eram restos de demônios que produziam poeira estelar. Quando Ezio percebeu esse fato, seus olhos ficaram calmos. Ezio, a filha da família Hadir caída, exalava uma aura forte de todo o seu corpo, fazendo com que Lim Do-kyun recuasse rapidamente. Lee Yong-ho, o gerente, pressionou. Como você ousa desrespeitar a Hyunmoo? Era inacreditável. Ele é uma pessoa tão alheia? Apesar de fazer uma ameaça tão óbvia, ele não conseguia nem imaginar que entraria casualmente. Sua vida não é preciosa para você? Lee Young-ho calculou brevemente em sua cabeça. De qualquer forma,
Sung Surho era parente de Yu Jinho, o CEO. Se Sung Surho desaparecesse ali, Yu Jinho suspeitaria imediatamente de seu envolvimento. Isso nos prejudicaria se isso acontecesse? Não, não prejudicaria. Seus negócios com a guilda Hyunmoo e a Aginsoft já haviam terminado completamente após o incidente anterior. Além disso, mesmo que a Aginsoft fosse uma empresa famosa, não era apenas um lugar que fazia jogos. A menos que estivesse relacionado ao negócio de jogos de caçadores, não havia mal nenhum em se opor a essa empresa do ponto de vista das guildas de caçadores. Na verdade, é essa empresa que deveria ter cuidado. Apesar disso e daquilo, os caçadores eram uma poderosa organização militar. Especialmente em tempos como estes, era perigoso opor-se aos caçadores. Ninguém sabia quando e onde os portais se abririam e os monstros atacariam. E houve muitos casos em que os bens de conglomerados ricos foram destruídos num instante. É por isso que hoje em dia cada grande empresa está tentando estabelecer uma guilda de caçadores. Desta vez, o CEO Yu Jinho também tentou estabelecer uma guilda usando Sung Surho. O cálculo acabou. Os olhos do gerente Lee Young-ho estavam girando. Sung Surho, hoje é seu dia. Seu olhar se voltou para o oficial do governo encarregado da masmorra Pyeongtaek. Não importa o quanto eu pense sobre isso, não vai funcionar. Sim, o que você quer dizer? O gerente Lee Young-ho parecia sinceramente preocupado com o perplexo funcionário do governo. Estou preocupado com os juniores que entraram primeiro. Não é verdade? É certo que apenas 2 jovens entrem na masmorra? Isso é verdade, mas... O funcionário do governo começou a se preocupar com os caçadores que entraram primeiro. Como esta era uma masmorra do tipo campo, mesmo que fossem apenas 2 caçadores, eles poderiam entrar, mas em um portal geral, pelo menos 10 ou mais pessoas poderiam entrar. E mais uma coisa. De qualquer forma, não é possível que várias equipes de ataque entrem em masmorras do tipo campo ao mesmo tempo? Entraremos logo atrás deles, porque estamos preocupados com os juniores. Isso é possível de acordo com os regulamentos, não é? Como a equipe de ataque do guardião que licitou esta masmorra entrou primeiro, não era um grande problema para as equipes seguintes entrarem. Ei, mesmo que seja possível de acordo com os regulamentos... Ah, você viu essa pessoa inflexível? Não foram apenas 2 pessoas que entraram? Você não está preocupado? E se esses amigos já se transformaram em comida de monstro enquanto conversamos? Você assume a responsabilidade? Você sabe quem é o jovem com quem eu estava conversando antes? O quê? Quem é ele? Ele é um parente muito próximo do CEO da Aginsoft, Yu Jinho. Se não entrarmos para salvá-lo imediatamente, aquele jovem senhor pode morrer logo mais. Ao ouvir as palavras do gerente Lee Young-ho, os olhos do funcionário público se arregalaram de surpresa. Apesar de todos os seus esforços, não passava de um funcionário público de nível inferior. Sempre que havia algum problema, eles eram os primeiros a assumir a culpa. Vou emitir a autorização de entrada agora mesmo. O funcionário público entregou rapidamente o arquivo e o gerente Lee Young-ho riu com um sorriso cruel. Vamos, crianças. O preço de arruinar o nosso negócio deve ser pago diretamente por nós. Seu sorriso estava mais horrível do que nunca. É este caminho. Ezil liderou o caminho enquanto sentia a presença de demônios. Surho a seguiu, caçando os demônios. Como esta era uma masmorra de classe D, o nível dos demônios era baixo. Como resultado, a prioridade dos caçadores era menor, e a área também ficava restrita ao acesso de civis. Este seria um local perfeito para construir secretamente uma fábrica. Na verdade, todas as masmorras que Surho visitou no passado eram assim. Mas esta foi a primeira vez que vestígios de demônios foram descobertos. Surho apertou ainda mais o chifre de Vulcan em sua mão. Item: chifre de Vulcan. Dificuldade de aquisição: tipo espada. Poder de ataque: mais 40. Uma espada feita do chifre do demônio ganancioso Vulcan. Causa mais dano infundido com o poder de Vulcan. Efeito: instinto destrutivo. Aumenta o dano físico em 40%. Efeito devorador de demônios. Quanto mais se alimenta das almas dos demônios, mais forte se torna o poder de Vulcan. Almas demoníacas devoradas, 10.
O chifre de Vulcan amplifica seu poder de ataque ao absorver as almas dos demônios. Espero que haja muitos demônios nesta fábrica. Surro vasculhou a área enquanto lambia os lábios. Porém, foi naquele momento. Squeak! Uma flecha voou de repente em direção às costas de Surro, a uma velocidade incrível. Quando Surro detectou o movimento, ele se virou. Quem se atreve a... Crack! Qui pegou a flecha e a quebrou antes que ela pudesse atingir Surro. Então ele olhou na direção de onde veio a flecha. Você está mirando nas costas do mestre? O quê? Um invocador? Aqueles que se revelaram por trás das árvores não eram outros senão a guilda Hyonmu. Você é um invocador e bastante convincente também. Se tivesse vindo para nossa guilda, teria sido muito bem recebido. Lee Young-ho, o gerente, avaliou Surro encostado nas costas do grupo. Quando os lábios de Surro subiram, ele riu. Você está cruzando o limite. Limite? Quem é você para falar sobre isso, seu pirralho? Foi você quem cruzou o limite primeiro. A partir do momento em que entraram na masmorra, o gerente Lee Young-ho descartou todas as pretensões sociais. Ele deu a Surro um sorriso horrível e apontou para ele. Garoto, você sabe o que está acontecendo aqui, certo? Só os fortes sobrevivem. É a lei da selva. A lei da selva. É uma frase familiar. O rei das bestas, monarca da presa, revela que sabe de algo e aparece. Foi então que aconteceu. Jing. Uma missão urgente surgiu. A intenção do gerente Lee Young-ho foi uma evidência genuína que chegou para Surro. Missão urgente. Derrote os inimigos. Existem pessoas com carne em torno do jogador. Elimine todos eles para garantir a segurança. Número de inimigos a serem eliminados: 10. Número de inimigos eliminados: 0. Eu confirmei sua sinceridade. Assim que Surro acenou com a cabeça, seu olhar ficou feroz. Repugnante. Ao ver os olhos de Surro, o gerente Lee Young-ho de repente percebeu que estava nervoso e que seu orgulho estava ferido. O que estou fazendo contra apenas um novato classe C? Ele tentou se livrar do sentimento ruim, dizendo que vinha negligenciando a caça às masmorras e só se concentrava nos negócios ultimamente. Olhe nos meus olhos. De qualquer forma, atualmente... Foi o momento em que ele estava prestes a ordenar aos membros da guilda que atacassem Surro para valer. Grrr. De repente, uma tremenda energia jorrou de todas as direções e incontáveis gritos explodiram. O que é isso? Os caçadores da guilda Hyonmu, que estavam de guarda, ficaram confusos, e seus olhos se arregalaram ao ver os demônios saindo da floresta na hora certa. Em outro sentido, os olhos de Surro se arregalaram. Eu os encontrei. Eles são demônios. Realmente havia uma fábrica por perto. Mas o gerente Lee Young-ho de repente confrontou os demônios atacantes e direcionou sua raiva para Surro. Seu maldito! Isso é obra sua também? Você invocou essas coisas?